Meus meninos, como estão? Estou aqui para mais uma aula de matemática, tá bom? Hoje nós iremos falar de operação com fração. Aqui no quadro eu coloquei logo as 4, tá bom? Só para dar uma facilitada. Inclusive também para diminuir as dificuldades, eu coloquei os mesmos exemplos do livro, os que estão aqui no quadro, para eu poder explicar para vocês e vocês observarem no livro as mesmas coisas, entendeu? Para não dar aquela confundida. Então vamos para o nosso livro e dentro do assunto do livro a gente explica aqui no quadro, tá bom? Página 128. Vamos lá. As operações de adição e subtração com fração dependem do denominador, ou seja, dependem da quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Vocês lembram a questão dos componentes da fração, né? Nós temos numerador e nós temos denominador. Então, o denominador, ele identifica quantas partes esse inteiro foi dividido. Então, por isso é que depende dele, né? Vamos lá. Primeira situação, aí nós temos exemplo de adição de fração. 2 quintos mais 1 quinto é igual a 3 quintos. O que faz aqui? Nós temos os denominadores iguais. Então, nessa daqui é muito simples. Por quê? Porque eu só vou somar os numeradores. Somou o numerador, conservou o denominador e assunto encerrado, né? Se encerra por aí. Exemplo de subtração de fração. Aí lá no livro eu não coloquei aqui no quadro, né? Aí vocês identificam no livro. É a mesma coisa. Conserva o denominador se for igual, né? Aí nós temos 4 nono menos 3 nono, que é igual a 1 nono. Ou seja, você conservou o denominador e vai somar, aliás, e vai subtrair os numeradores. Então, o procedimento não muda. Por isso é que eu coloquei adição e subtração juntos, porque é o mesmo procedimento, tá bom? Vamos para a página 129, que a coisa muda um pouco de figura quando nós temos denominadores diferentes, tá bom? Não é só somar, não é só subtrair. Tem uns procedimentozinhos que tem que fazer. Vamos lá. Quando os denominadores forem diferentes, é preciso torná-los iguais antes de resolver a operação de adição ou de subtração. Utilizamos as técnicas de redução de uma fração com o mesmo denominador. Ou seja, para resolver 1 quinto mais 2 décimos, é preciso encontrar o MMC dos denominadores. No momento em que eu encontrar o MMC dos denominadores, aí sim, aí eu encontro um mesmo denominador para a minha fração, tá certo? Na hora de procurar o denominador, o MMC do 10 e do 5, vocês observam aí o que acontece? Faz aquela continha, né? Bota aqui o 5, bota aqui o 5 e o 10. E tira o MMC, né? Você volta lá no assunto de MMC e verifica como é que faz, né? Eu coloquei aqui 5 e 10. Aí eu começo pelo 2, né? Eu começo a dividir. Então, ó, 5 dá para me dividir por 2? Não dá. O 10 dá? Dá. Então, o 5 eu repito e o 10 eu faço a divisão. Que dá quanto? Que dá 5. Aí eu vou fazer agora novamente. Ainda dá para me dividir por 2? Eu estou vendo que não dá. Se o 5 não deu e agora tudo é 5, então não dá. Então, qual é o próximo número que eu consigo dividir? Será que dá por 3? Também não dá. Não dá por 4, só vai dar por 5, né? Aí nós temos 5 dividido por 5, que é 1, e 5 dividido por
por 5, que é 1. Então, como é que eu alcanço, como é que eu chego no MMC depois desse procedimento? Agora, eu multiplico. 2 vezes 5, 10. Então, o MMC de 5 e de 10 é 10. Aí, o que eu faço? Aí, eu coloco aqui e repito tudo. Vamos para os procedimentos, né? Agora que encontramos o MMC de 5 e de 10, devemos realizar o seguinte procedimento. Aí, o que eu faço? Eu repito tudo novamente aqui, né? 1/5 mais 2/10 é igual a 1/5 mais 2/10, que é igual. Aí eu já tenho eu já tenho o denominador em comum. Qual é o denominador em comum dos dois? É 10. Aí eu coloco aqui, o que eu faço? Eu divido o 10 pelo 5, aí o resultado que der, que vai ser 2, eu multiplico pelo 1. Então, 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, aliás, 2 vezes 1 é 2. 10 dividido para 10 é 1. 1 vezes 2 é 2. Eu estou trabalhando com adição, então eu vou colocar o sinal de mais. Tá bem aqui, ó? Não estou aqui trabalhando com adição, então aqui, ó. 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 1 é 2. 10 dividido por 10 é 1, 1 vezes 2 é 2. Aí, agora é que eu vou somar. Entenderam? Aí, ó, 2 mais 2 é 4. O denominador permanece. Por isso é que a gente chegou, bem aí, ó, no resultado 4/10. Tá bom? E é dessa forma também que vocês vão fazer a subtração. Se por acaso esse sinal fosse negativo, então você repetia o sinal negativo, você fazia os mesmos procedimentos e aqui seria menos. Aí você ia zerar essa fração. Agora nós vamos para a multiplicação de fração. Depois da explicação sobre a adição e subtração, você vai lá para você vai fazer as atividades e depois da atividade, que é na página 130, 131 e 131, aí você vai lá para a página 132, que vai falar sobre a multiplicação de fração. O que diz na multiplicação de fração? Para calcularmos multiplicações de fração, devemos estudar 2 casos. Qual é o primeiro caso? Multiplicando um número natural por uma fração. E o segundo caso é multiplicando uma fração por outra fração. Aí nós temos aqui o primeiro caso. Um número natural qualquer. No caso aqui nós colocamos o 6. Mas poderia ser o 4, o 1, o 2, o 7, o 9. Qualquer número natural, sozinho. Né? Porque nós temos um número natural, nós temos os números fracionários. E aí nós vamos multiplicar um número natural por um número fracionário. Aí nós temos 6 vezes 3/4. Aí o que acontece? A gente multiplica, né, o 6 pelo numerador, né? A gente coloca ali a continha bonitinha e preserva o denominador. No caso aqui o denominador é o quê? É o 4. Vamos para a leitura do assunto. Aí vocês vão entender melhor como é que faz essa multiplicação. Vamos lá. Para calcularmos multiplicação de fração, devemos estudar 2 casos. O primeiro caso é multiplicar um número natural por uma fração, né? Neste caso, basta multiplicar o número natural pelo numerador da fração e conservar o seu denominador. Está aqui, né? Conservamos o denominador e multiplicamos o número natural pelo numerador. Aí deu o quê? Deu 6 vezes 3, que é igual a 18. Aí, o que acontece? Apenas a gente reduz essa fração. Nós temos 6/4. Aí, para a gente reduzir, a gente divide pelo 2, contanto que essa divisão seja tanto o numerador quanto o denominador tem que dividir pelo mesmo número. Ah, tia, pode ficar aqui 18/4? Pode. Mas aí, para ela ficar mais reduzida,
menor, aí divide, ó, pelo 2 em cima e embaixo, aí deu 9 meio, né? O segundo caso é multiplicar uma fração por outra fração. Vamos lá. Podemos, neste caso, multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Aí nós temos o exemplo, né? 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 7 dá 21. Aí, para reduzir essa fração, a gente dividiu por 3, né? Por exemplo. Aí, poderia por 2? Não, porque o 21 não dá para dividir por 2. Poderia por 4? Também não. Poderia por 7? Não, porque o 21 dá, mas o 12 não dá. Então, dividiu por 3, porque tanto o 12 quanto o 21 dá para dividir por 3. Aí ficou 4 sétimos. Essa daqui, no meu entender, é a mais simples. Por quê? Porque você vai só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Entenderam? Vamos para a atividade na página. Aliás, vamos para a divisão de fração, que está lá na página 133. Aí depois aqui a gente entra no quesito atividades. Na divisão de fração, o que a gente tem que fazer? Nós temos 1, 2 e 3 casos, né? Porque são situações diferentes. Nós temos o primeiro caso, o segundo caso e o terceiro. Esqueci de botar o pontinho aqui. São 3 situações diferenciadas nas divisões de fração. Vamos lá. O primeiro caso diz o seguinte: dividindo um número natural por uma fração, né? Parecido com a multiplicação. Só que nós vamos falar de um número natural com uma fração na divisão. Como é que acontece isso? Para obter a resposta desta divisão, conservando o número natural e multiplicando-o pela fração invertida. Veja o exemplo. Aí nós temos 8 dividido por 2 quartos. Aí o que a gente faz? A gente conserva o número natural, ele foi para lá, ó, 8 dividido por 2 quartos é igual a 8 vezes a fração inversa. Nós temos 2 quartos, agora nós temos 4 meio. Então eu inverti a fração e agora só multiplica, né? Conserva o denominador e multiplica o número natural pelo numerador. Aí ficou 8 vezes 4, que é igual a 32, sobre 2, né? 32 meio. Aí, para simplificar a fração, a gente só vai lá e divide, né? Divide 32 por 2, que deu 16, 2 por 2, que deu 1. Aí, 16 sobre 1 é 16, né? Simples. Na segunda exemplo, nós temos o quê? Dividindo uma fração por um número natural. Agora é o contrário. Agora a gente vai dividir a fração pelo número natural. Antes era dividindo o número natural pela fração. Vamos ver os procedimentos, né? Para dividirmos, basta conservar a fração e multiplicá-la pelo número natural invertido. Agora é só fazer o contrário, né? Aqui eu conservava o número natural e invertia a fração. Agora aqui eu vou conservar a fração e inverter o número natural. Tio, mas como é que eu vou inverter 8? Se não tem nada debaixo do 8? Bom, todo número natural, independente de onde esteja, ele sempre terá um 1zinho embaixo. Ah, eu não sabia disso, tio. Pois é verdade. Todo número natural, ele sempre está sobre o 1. Então, o 8 invertido é 1/8. Né? Eu tenho 8, então eu quero o 8 invertido, o inverso de 8. Então, o inverso do 8 é 1/8. Aí está aqui, ó. Conservei a fração 2 quartos e multipliquei pelo inverso do número natural, que é 1/8. Pronto. Agora, 2 vezes 1, né? Tá aqui, ó. 2 vezes 1 e
4 vezes 8. 2 vezes 1 é 2, 4 vezes 8 é 32. Aí, para simplificar a fração, eu só divido por 2. Aí ficou 1/16. Agora, nós iremos para o próximo caso. O que diz o próximo caso? Dividindo uma fração por outra fração. Como é que faz? No caso, conservamos a primeira fração e a multiplicamos pelo inverso da segunda. Sempre o primeiro é conservado, né? E inverte o segundo. Eu conservei o número natural e inverti a fração, no primeiro caso. Eu conservei a fração e inverti o número natural. E agora eu vou conservar a primeira fração e inverter a segunda. Pronto. Depois que eu inverto a fração, quer dizer, depois que eu inverto a segunda parcela, né? No caso agora é uma outra fração, eu faço a multiplicação normal. Então agora é 3/5 dividido por 9/10. Então é 3/5 vezes 10/9. Por quê? Porque é a segunda fração que é invertida, que vai ser igual a 3 vezes 10 é 30, 5 vezes 9 é 45. Aí ficou 30/45. Aí o que eu faço? Eu só dou uma simplificada na fração. Aí eu dividi aqui por 15, porque 30 dividido por 15 é 2, 45 dividido por 15 é 3. Então ficou 2/3, né? A fração. Tá bom? E falando sobre divisão dentro das operações com fração, nós encerramos o nosso assunto por aqui e na próxima aula nós continuaremos as nossas aulas. Boa aula em casa, se cuidem e até a próxima.